Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira aula do treinamento de documentando projetos em Spring Boot. Nessa aula, a gente vai baixar uma API e fazer alguns testes. Então, na descrição desse vídeo, vocês vão ter um link que vai direcionar para o meu GitHub. E lá nós teremos o repositório Spring Boot módulo 5. Eu peço que vocês venham na opção Code e façam o download. Ele vai vir aqui então para a gente compactado. A gente pode em seguida descompactar. Eu já fiz isso, deixei na área de trabalho. Inclusive eu renomeei esse projeto para documentando_projeto, mas o nome vocês podem colocar o da sua preferência. Poderia ser tutorial, Spring Boot, projeto, qualquer coisa. Fiquem à vontade. E depois que a gente tiver esse projeto, então, extraído, podemos abrir o nosso Visual Studio Code e selecioná-lo. Lembrando que, para selecionar um projeto, a gente vem na opção File, Open Folder e seleciona a pastinha. E está perfeito. Bem, vamos dar uma olhadinha como é que está essa estrutura, começando pelo pom.xml, porque assim, vai que alguém queira fazer o projeto do zero, não quer baixar, etc. Poxa, qual a estrutura do POM, Ralph? São apenas duas dependências. Nós temos o nosso Spring Web e o Spring DevTools, apenas isso. Não tem JPA, não tem validação, não tem nada. É muito simples mesmo. Uma coisa muito importante é que esse nosso tutorial ele só vai funcionar para versões do Spring Boot a partir da 3.0.0. Então, esse projeto, no meu caso, ele está na versão 3.0.4. Então, caso você queira fazer um projeto em uma versão inferior a 3, esse tutorial não irá funcionar. Por quê? Porque a estrutura da OpenAPI em versões mais antigas do Spring Boot tem algumas modificações. Mas caso você precise de alguma ajuda, você pode estar mandando um e-mail ou até mesmo comentando essa aula que eu posso estar ajudando. Então, quer trabalhar com documentação utilizando o Spring Boot, a gente vai ter que trabalhar com a versão 3.0.0 ou superior. Então, esse é o nosso POM, bem simples. E a estrutura do geral está aqui. Temos um controle e dois modelos. Nós temos o modelo mensagem, que basicamente tem um atributo chamado texto. Para que ele vai servir? Para darmos um feedback quando a nossa API retornar algum erro. Então, por exemplo, houve uma falha no cadastro, ou na pesquisa por alguma pessoa, ou na remoção. Enfim, erros, a gente sempre retorna uma mensagem. E aqui nós temos a nossa pessoa, que é o nosso modelo principal. Então, esse modelo, o que ele tem? Ele tem as características código, nome, idade e os nossos get e set. Então, bem tranquilinho. Ele é um componente. Como eu não estou trabalhando com JPA, eu não tenho a opção entity disponível. Então, ele é um component. Muito fácil. E o nosso controle está aqui. Então, olha que bacana a estrutura. Deixa eu ocultar isso aqui, dar um zoom. Nós temos apenas 5 rotas. Então, desce aqui um pouquinho, temos um request mapping. Então, quando o nosso projeto ele for executado, a gente vai ter que usar a URL localhost 2.8080/API. E em seguida, nós temos aqui então um auto-wired do nosso mensagem, que daí fica mais fácil para a gente poder estar especificando o texto da mensagem e retornando. Nós temos uma lista aqui. Essa lista é como se fosse o nosso banco de dados. Como eu queria fazer algo mais simples, ao invés de salvarmos
num MySQL, num Oracle, Postgre, etc., vou deixar numa lista. Claro, se você quiser implementar esse projeto e utilizar um banco de dados, fique à vontade. A lista é para ficar mais compacto o projeto, apenas isso. Na linha 33, eu tenho esse código que ele serve exclusivamente para o cadastro. Ele é como se fosse a nossa chave primária. Então, toda vez que a gente efetuar um cadastro, ele vai incrementar. E em seguida, temos as nossas rotas. Então, temos a rota cadastrar, que retorna um response entity. Poxa, o que é esse response entity? Quando eu posso ter dois tipos de retorno, eu utilizo o response entity. Então, se der certo, ele retorna um objeto do tipo pessoa, contendo código, nome e idade. Porém, se houver alguma falha, ele retorna uma mensagem. E olha que show de bola, gente! Aqui nós temos as condicionais. Então, se porventura o meu usuário informar um nome com menos que 3 caracteres, a mensagem vai ser: o nome deve ter pelo menos 3 caracteres. Ele retorna essa mensagem e um status de requisição bad request. Para a idade, eu fiz uma validação da seguinte maneira: se a idade for inferior a 0 ou superior a 120, a idade tem que estar entre 0 e 120. É isso que está na minha mensagem. E ele retorna essa mensagem com um status de bad request. Agora, se passou pelo nome e passou também a idade, nós temos esse else, que efetua o cadastro. Então, ele incrementa o meu código, ele adiciona esse código no meu objeto P e ele cadastra na minha lista. E aqui temos o retorno da API. Então, ele retorna uma pessoa contendo as 3 características, código, nome e idade, e o status de criado, que é o nosso created. Então, esse é o nosso primeiro método. Em seguida, nós temos a rota listar, muito simples, apenas um return this lista. Ele retorna, então, um list de pessoa, bem fácil. Em seguida, nós temos o nosso terceiro método, que é a nossa rotinha aqui, ó, que ela pega um código e retorna os dados daquela pessoa. Porém, talvez o nosso cliente passe um código que não exista. Então, há uma validação. Olha que show de bola. Aqui eu utilizei um for each e um if. Então, ele vai percorrer a minha lista até encontrar alguma pessoa que tenha aquele código formado. Se porventura a gente não encontrar, pessoa não encontrada. Agora, caso contrário, a gente retorna basicamente um objeto completo contendo código, nome e idade. Vocês podem olhar com calma isso e, tendo dúvida, vocês comentam essa aula para eu poder auxiliar. Temos o alterar também, que ele faz uma validação para ver se o código de quem a gente quer alterar realmente existe. Se existir, a alteração é feita. Caso contrário, retorna uma mensagem: o código informado não existe. Além disso, nós temos as validações do nome e da idade também. Caso contrário, então, se der tudo certinho, nós temos aqui esse else que efetua a atualização da nossa pessoa na lista e retorna aqui uma pessoa. Então, bem fácil. E para fechar, temos o nosso delete mapping. Ele vai verificar se aquele código que vai ser passado na URL ele existe. Se não existir, o código informado não existe. Caso contrário, ele remove da lista, ele cria aqui uma mensagem e retorna para a gente, então, essa informação: pessoa removida com sucesso. Então, deem uma olhada, tentem entender como foi feita essa estrutura. Se vocês quiserem modificar, utilizar, então, outras opções que a linguagem Java disponibiliza, fiquem à vontade. Então, vamos fazer o seguinte:
Vamos executar esse projeto e fazer alguns testes. Deixa eu vir aqui no meu projeto Application, Run. Esperamos um pouquinho e a gente já continua. Muito bem, pessoal, minha aplicação já foi carregada. Então, deixa eu abrir aqui meu Thunder Client. Show. Nova requisição. Vamos fazer um GET para iniciar aqui, então. Localhost, 8080/API/listar. Send. Sensacional. Status 200 OK. E como nós não temos nenhum registro, veio simplesmente assim, com o nosso colchetes, um abrindo e outro fechando. Show! Vamos tentar agora fazer um cadastro. New request. Deixa eu voltar isso aqui. Método post. Localhost, 8080/API/cadastrar. Buddy. Vou passar aqui inicialmente uma pessoa válida. Então, nome Ralph. Idade 33. Send. Ótimo, retornou um status 201 criado, código 1, nome Ralph, idade 33. Vamos tentar cadastrar agora uma pessoa sem o nome. Então, assim, vazio. Send. Bad request. O nome deve ter pelo menos 3 caracteres. Então, vou passar agora Larissa, porém uma idade negativa. -1. Bad request. Informe uma idade entre 0 e 120. Então, estamos validando. Passar aqui 38. Show de bola. Código 2, nome Larissa, idade 38. E se eu for executar agora o nosso GET, exibiu então código 1, código 2, então ele está realmente buscando todas aquelas pessoas cadastradas. E também, claro, eu posso estar obtendo uma pessoa específica, alterando e removendo. Então, por exemplo, só para contextualizar aqui, nós temos o nosso método. Subir aqui, obter pessoa / o código. Então, vamos lá. New request. Get. Localhost, 8080/API/obter pessoa / Se eu passar o código 1, ele retorna então os meus dados. Código 1, nome Ralph, idade 33. Se eu passar um código 2, nós temos Larissa, idade 38. E se eu passar um código 3, nós temos o not found, pessoa não encontrada. Então, viram como é bacana? É algo muito simples e até interessante para vocês futuramente implementarem numa aplicação mais complexa, utilizando banco de dados. Vocês podem estar testando, efetuem, por favor, uma alteração e uma exclusão, só para ver se está tudo certinho, tá bom? Inclusive, cada um dos exemplos, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo uma URL, um linkzinho, quando vocês explicarem, todos os testes efetuados vão estar lá. Então, caso vocês queiram copiar, colar, visualizar cada um com calma, fiquem à vontade. Pessoal, espero que tenham entendido, que tenham gostado da API. Tendo qualquer dificuldade, por favor, comentem essa aula. Não esqueçam de dar aquele like para poder fortalecer o canal. E até a próxima!